sejam muito bem-vindos a mais este Fórum de Perícias aqui pelo Corecon de São Paulo, com a participação do Sindicato dos Economistas. Nós temos aí o privilégio de estarmos no ar mais uma vez, com uma audiência muito expressiva e muito gostosa aqui de colegas, né? E nesta oportunidade nós vamos desenvolver dois temas muito importantes e muito recorrentes nesse momento, né? Que é recuperação judicial de empresas e reestruturação de empresas. Nesta oportunidade, nós estaremos aqui conversando com os colegas José Roberto Alves e Pedro Afonso Gomes, né? Falando a respeito desses dois temas. Sejam todos muito bem-vindos. E o primeiro tema é algo assim de extrema importância nesse momento, ou um tema que eu chamo de urgente, né? Para ser tratado nesse momento. Então, ele é sócio da empresa de administração judicial, perícias judiciais e consultoria, é a NGA Consultoria. Ele é economista graduado pela Universidade Paulista e tem pós-graduação em recuperação de empresas e falências pela Faculdade Autônoma de Direito, né, e também é pós-graduado em perícia pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, né? Ele atua como consultor empresarial, administrador judicial em processos de recuperação judicial e falência e perito econômico-financeiro em comarcas do estado de São Paulo. Certo? Tá joia, então. Então, a palavra é sua novamente, José Roberto. Obrigado. E a todos, o economista agora sempre teve um papel essencial na reestruturação e na recuperação de empresas, né? E quando a gente fala de crise, não tem como a gente não trazer aí a pessoa do economista ao cenário. E falando de recuperação judicial, a gente tem aí como princípio norteador da lei a preservação da empresa, a função social e o estímulo à atividade econômica. Veja, falando de preservação da empresa e estímulo à atividade econômica, a gente não consegue vislumbrar essas ações aí sem a participação aí tanto dos economistas como dos contadores. Então, esses profissionais têm uma participação relevante, seja atuando como profissional faz a consultoria da empresa, seja atuando como o auxiliar de justiça, né, na figura do administrador judicial. Então, o administrador judicial hoje tem uma participação muito importante dentro do Instituto da Recuperação Judicial. Aquela figura do síndico que tinha aquele papel de movimentação do processo, somente com provocação, aquela atuação mais passiva, mudou com o advento da Lei 11.111. Né? Então, hoje, o administrador judicial tem uma participação ativa, né? Tem que ser diligente, proativo e tem na fiscalização no dia a dia. Então, e essa fiscalização, ela envolve desde a análise dos documentos contábeis, as atividades da empresa, a manutenção dos ativos, todas essas questões. Então, a gente, no processo, como auxiliar de justiça, a gente tem que ter conhecimento desses mecanismos. Então, o economista, o contador, né, e os administradores também, né, eles têm aí um papel essencial dentro desse procedimento, né? Principalmente agora com essa visão moderna do administrador judicial. O papel aí de relevância. E também dentro da consultoria, né? Da consultoria ali, mesmo antes de a gente chegar ali à recuperação judicial, quando a gente passa pela reestruturação da empresa, o papel é de extrema importância, seja para desenhar quais são os passos a seguir, seja na recuperação, seja para observar a capacidade da empresa, quais são os cenários que ela possa enfrentar. Então, a gente tem aí um mix muito grande de atuação do economista. E dentro do procedimento da recuperação judicial,
a gente tem alguns pontos relevantes. E eu queria, esses pontos aqui, vou colocar na tela, esses pontos que eu acho de extrema importância. A gente tem aí, em tese não tem a previsão legal, mas tem muita aplicação, e essa aplicação nos últimos anos ela cresceu, da determinação da perícia prévia. Seria uma constatação inicial aí do estado que a empresa se encontra. Na verdade, em que pese aí não tenha essa previsão e tenha essa aplicação, aí algumas discussões, se ela é necessária, se ela não é, se ela é cabível, se não é cabível, mas a gente não vai entrar nessa discussão. Para a gente aí, que o que vale é ela está tendo, ela está existindo, está ocorrendo em muitos processos, tem orientação do Conselho Nacional de Justiça para que seja aplicada. Então, a gente já tem aí, antes do deferimento da recuperação, um trabalho muito voltado e tem uma participação grande aí dos contadores e economistas. E a gente tem aí a análise documental, tem as questões dos aspectos econômicos e contábeis, e aí a gente está falando, não é uma análise se a empresa ela tem capacidade de soerguer ou não. Isso vai ser avaliado pelos credores, né? Eles que vão fazer essa análise. Mas a ideia aqui é que o processo já não comece com uma empresa que não esteja funcionando, uma empresa que não apresentou os documentos, que pelo menos cumpra o mínimo das exigências, né? Que tenha ali as formalidades cumpridas, e que apresente também os aspectos econômicos dentro da realidade do que ela está alegando. Aqui a gente também pode considerar aí, hoje a gente vê recuperação judicial de muitos grupos, né? Grupos empresariais, mesmo que às vezes só de fato. E a análise pela perícia prévia vai ser importante já para indicar qual que é o principal estabelecimento da empresa, que, de acordo com a lei, é o local onde o processo deve tramitar, onde o juiz é o competente. Então, imagine, apresenta ali o documento nos autos para o juiz e vem ali, a empresa tem uma série de filiais, tem outras empresas coligadas e todas estão ali no pedido de recuperação judicial. Como que o juiz vai definir qual que é o principal estabelecimento? Então, vai fazer aí, ou o contador, ou o economista, ou o administrador, para fazer essa análise. Então, isso daí você vai ter espaço para trabalho, seja como perito, seja como participante da equipe do administrador judicial, que lá nessa alteração que teve, que a gente falou atrás, da visão moderna do administrador, isso inclui aí uma equipe multidisciplinar, com advogados, contadores, economistas. Então, hoje, essa participação ela é essencial. Então, a gente, como economistas, os colegas contadores que também estão nos assistindo, os colegas advogados, estamos trabalhando em conjunto. Hoje não há mais espaço para um trabalho individual, assim, entendeu? Aquela pessoa, aquela figura do síndico não tem mais espaço hoje. Então, a gente tem aí nessa fase já de perícia prévia, onde precisa trazer ali os aspectos econômicos para que o juiz veja que a empresa ela tenha pelo menos condição de seguir no processo. Seria mesmo mais ou menos com um juízo de inviabilidade, ou seja, a empresa ela existe, ela tem operação, ela trouxe os documentos que refletem o que ela está falando. Então, a gente vai ter aí o andamento, a evolução para o deferimento. Então, essa análise ela é muito importante aí no início. Os contrários à perícia, eles alegam que a lei ela tem outros suportes, dá outro suporte, outras ferramentas para punirem os devedores que utilizarem a lei de forma inadequada. Mas a ideia da perícia é mesmo proteger o procedimento da recuperação para que ele não seja mal utilizado, vamos dizer assim. Temos aí os relatório mensal das atividades da recuperanda. O relatório mensal das atividades é uma das obrigações, uma das atribuições do administrador judicial. E o relatório,
ele tem como objetivo trazer as informações sobre as recuperandas. E aí digo informações desde indicadores econômicos da empresa, cumprimento do plano de recuperação judicial, perfil da dívida, acompanhamento do pagamento da dívida tributária, como que anda a evolução da manutenção dos empregados, estão mantendo os empregados, não estão mantendo, estão demitindo. Então, ela abrange, esse relatório abrange tudo isso daí. E quando a gente vem trazendo os indicadores econômicos, a importância desses indicadores está para o credor que está do outro lado. O relatório, ele traz a informação para o juiz, ele traz informação para os credores, e muitos credores, eles vão votar o plano, eles vão ser favoráveis ou não ao plano, lógico, considerando as condições que estão propostas ali de pagamento para eles, mas também com base nessas informações que tem nesse relatório da administração judicial. Olha, essa empresa tem capacidade de soerguimento, os indicadores econômicos da empresa vão demonstrar qual que é a liquidez da empresa, a liquidez corrente, qual que é a liquidez geral, qual que é o grau de endividamento da empresa. Então, esse trabalho é muito importante e desenvolvido economistas, contadores. Então, estamos aí, novamente, inseridos dentro das atividades que estão dentro do tema da recuperação judicial. E a gente tem aí, após os relatórios, estamos falando de habilitações e impugnações de crédito. Vejam, a habilitação ali na fase, a gente tem duas fases de habilitação e impugnação de crédito. A gente tem uma fase administrativa e a gente tem uma fase judicial. Essa fase administrativa, os credores apresentam os documentos diretamente para o administrador judicial. E ali eles vão habilitar seus créditos, caso não tenham sido apresentados pela recuperando, ou irão divergir, caso não concordem com o valor. Então, ali já parte de uma análise dos contratos, dos documentos que dão suporte ao crédito. Muitas vezes, a análise desses documentos passa por parece uma mini perícia, né? Seria como se fosse um procedimento pericial mesmo. Quem está alegando ter o crédito maior ou menor com tal classificação, os documentos suportam essas alegações, os valores estão de acordo, não estão de acordo. A lei prevê que o crédito tem que ser atualizado até a data do pedido da recuperação judicial. O credor atualizou o crédito para a data que ele apresentou os documentos, então não está de acordo, tem que retroagir o valor, tem que deflacionar. Foram utilizados as previsões contratuais, os créditos foram atualizados de que forma? Seguiram os contratos, não seguiram os contratos? Então, são análises feitas por especialistas que conhecem o tema, que conhecem essa área técnica. Então, precisa ter uma qualificação técnica para tal. Então, é outro ponto importante que tem uma participação relevante. E hoje a gente observa que tem alguns profissionais já trabalhando para credores vendendo esse tipo de trabalho para fazer essas verificações, acompanhamento do crédito do credor, que não era algo também muito comum, né? Somente as grandes empresas trabalhavam dessa forma, mas hoje tem o cara que fica lá, um profissional, muitas vezes economista, contador, ou até mesmo advogado, que vai trazer essa análise para o credor. E ele vai trazer também análise desses indicadores econômicos apontados em cima no relatório mensal, entendeu? Para dar suporte no voto dele. E quando a gente fala agora da impugnação de crédito na fase judicializada, ele tem abertura para contraditório, tem apresentação de documento, muitas vezes exige perícia até para discutir o crédito. Hoje, com essa questão da equipe multidisciplinar do administrador judicial, muitos administradores fazem tudo no escritório, entendeu? Já tem profissionais ali qualificados para fazer essa verificação no próprio escritório. Então, já faz isso daí lá com os profissionais da área, né? Da área econômica, da área contábil. Inclusive, precisa ser assinado por tal, né?
Tem que ser um profissional qualificado para assinar o parecer técnico apresentado junto lá na manifestação do administrador judicial sobre os questionamentos do crédito. E aí a gente tem aqui plano de recuperação judicial. Veja, plano de recuperação judicial. Eu vejo como uma das peças mais importantes do processo de recuperação judicial. E aí, de novo, vamos trazer ali abordagem estratégica para a elaboração do plano e viabilidade econômica do plano de recuperação. Quem que vai trazer essa viabilidade econômica? Quem vai fazer essa abordagem estratégica? Tem que ser alguém que tenha conhecimento técnico para fazer a previsão, projeção do crescimento da empresa, condições que a empresa apresenta para o seu erguimento. Né? E muitas vezes esse trabalho começa antes do pedido de recuperação. Deveria ser sempre, né? Mas a gente sabe que muitos apresentam o pedido de recuperação judicial de forma corrida, devido às necessidades, e vem discutir o plano depois, vem formular esse plano depois. Mas o ideal era que esse plano fosse já estudado antes do pedido de recuperação, até para que veja a viabilidade dele, né? Então, temos aí um plano de recuperação, seja lá antes da recuperação, um profissional que vai ter que fazer essas análises, fazer essas projeções, levar os cenários, quais são as pressões dos credores, os tipos de credores, como que eles podem ser tratados, aceitam um desconto, não aceitam um desconto, com o desconto o plano encaixa com aquele percentual de deságio, ou com aquele período de pagamento, o fluxo de pagamento da empresa, o fluxo de caixa comporta os pagamentos previstos ao longo dos anos. Então, um profissional, economista, contador, vai trabalhar nessa elaboração, vai trabalhar nessa questão técnica. Lógico, tem todo a recuperação judicial tem todo o aparato jurídico, tem todo o aparato jurídico que tem que ser acompanhado pelo advogado, ouvido pelo advogado também. Então, que é a questão de que tem que ter uma equipe multidisciplinar. A gente tem aí o plano de recuperação, que é apresentado e tem alguns planos apresentam vários aditivos, porque ele é uma grande negociação. Ele não deixa de ser ali uma grande negociação entre os credores. Veja, ali hoje, entre os meios de recuperação, você tem alongamento da dívida, né, que seria um parcelamento, você tem um deságio, que seria uma moratória de uma parte da dívida, você tem alienação de unidade produtiva isolada, você tem diversos meios, a lei não é exaustiva quanto aos meios, podemos utilizar diversos meios para fazer, para que a empresa tenha a possibilidade de se recuperar. Então, tudo isso tem que ser estudado, e eu acho que o economista é um profissional qualificado para fazer tal estudo. Então, eu acho que tem muito espaço para trabalho do economista. O economista tem que buscar essa participação. O economista tem que, logicamente, se qualificar para tal. É um procedimento complexo, é um procedimento que tem várias anuâncias legais. Então, tem que se qualificar, procurar participar. Eu vejo que dentro desse cenário que a gente tem hoje, a gente vê falar da enxurrada de processos de recuperação judicial que vão acontecer no futuro próximo. Mas, para participar desses processos, precisa ter qualificação, precisa ter conhecimento e estudar sobre o assunto. Mas o profissional economista, contador, ele tem uma participação muito importante dentro desse procedimento. Eu acho que temos assunto para falar a noite inteira, Zé Marcos, se for para a gente continuar, mas eu acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos relevantes sobre a atuação do economista, do contador, dos colegas de profissões correlatas, que sempre nos acompanham no Fórum de Perícia. Eu acho que é isso aí. Perfeito, excelente. Vamos aqui informar aos colegas que estão ouvindo
as perguntas serão respondidas aí ao final da apresentação. Nós vamos agora chamar o Pedro Afonso, né? É economista, tem pós-graduação em mercado de capitais, direito empresarial e estratégia empresarial. Ele atua como perito, como avaliador, como auditor, consultor, recuperador de empresas, gestor e negociador há 25 anos, né? Ele põe aqui no currículo dele, há um quarto de século, né? Nada mais do que 25 anos. E antes foi funcionário do Banco do Brasil por 15 anos, e vem exercendo eventualmente as funções de comissário de concordato e síndico de massa falida. Atualmente é presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo e vice-presidente do Conselho Regional de Economia desta segunda região aqui de São Paulo. Ok? Pedro Afonso, acho que restabelecemos? Quero pedir até agradecer a presença de todos. Vejo aqui uma veneranda figura do professor, do doutor Pascoal Rizzi Nadeu, ex-presidente por várias vezes da APGESP, da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo. Vejo o Júlio, que é professor da área de recuperação, vejo alguns delegados e outros colegas que estão com a gente já há muitos anos no comitê, na comissão. Então, queria saudar a todos, senão esquecerei de nenhum. A minha ideia é a seguinte: quando a gente fala nesse tema, e aqui o tema escolhido foi reestruturação de empresas, atividade permanente dos economistas. Quando eu falo que é atividade permanente dos economistas, não significa que não é atividade de outros profissionais. Também outros profissionais, desde que dedicados ao interesse público, o interesse privado, de manter a renda, de elevar a riqueza do país, todos têm a mesma diria assim, a mesma vontade, mesma competência se prepararem para isto, para trabalharem em reestruturação de empresas. Eu diria, de todos os profissionais que querem dedicar-se a essa tarefa que é bastante complicada. Durante a minha vida toda, muitas e muitas vezes, alguém está com o microfone aberto, não sei quem, precisaria cortar. Boa parte da minha vida eu dediquei a empresas em dificuldades. E é justamente esse o meu maior gosto, vamos dizer assim. Não que as empresas estejam em dificuldades, evidentemente, mas ajudá-las a sair das dificuldades. E esta matéria, este tema, é complementar aquilo que o José Roberto falou. Quando eu comecei com isto, ainda era a antiga lei de falências de 1945. O que se tratava era uma lei absurda do ponto de vista econômico. Imaginem que um dos artigos da lei de falências antigo, o segundo artigo, determinava a falência do comerciante que pedisse prorrogação de prazo das duplicatas que tinha que pagar. Imagine essa situação. A pessoa não pode pagar essa semana, pede prorrogação, bem, está sujeito a ser declarada a sua falência. Era algo totalmente fora do contexto econômico. Mas funcionou por 60 anos, até 2005. Né? Eu não vou falar da recuperação, José Roberto já falou e vai falar mais nas perguntas. Né? O que eu digo é assim: esta reestruturação de empresas, atividade permanente dos economistas, eu gostaria que fosse passado para o segundo slide, Hélio, por favor, o segundo slide. Por que eu falo que é permanente? Porque não é só nos momentos de crise. É claro que nos momentos de crise, como nós estamos enfrentando hoje, nós teremos muitas empresas a reestruturar. O mundo vai ser outro. Alguns não acreditam. Eu continuo acreditando que o mundo será outro, que as pessoas não vão conseguir mais trabalhar da mesma forma que trabalhavam antes. Primeiro, porque vai mudar o tipo de consumo. Pelo menos por algum tempo vai acontecer isso. A renda vai cair tremendamente. A renda média da população vai cair tremendamente. Também é fato que as pessoas, pelo fato de estarem trabalhando em casa ou então estarem vendendo por delivery, ganharam ou perceberam a possibilidade que existe nesse tipo de trabalho, seja no home office, seja
seja no delivery. No home office, eu trabalho para cerca de 400 advogados, né, no Brasil todo. Claro, todos estão no home office, né? E alguns já estavam, já trabalhavam em casa, como eu, particularmente, sempre tive um escritório em casa. Por 10 anos também tive fora, mas desisti porque achei que tinha produtividade maior trabalhando em casa e é assim que eu faço, né? E os escritórios perceberam a maior produtividade, por exemplo, dos advogados. Escritórios que têm 3 andares na região da Avenida Paulista já me disseram, nós vamos devolver dois andares. Nós vamos ficar com um andar, que será o mínimo possível, o restante nós vamos manter em home office. Não tem sentido mais gastar uma fortuna para alugar numa região cara com uma situação desta. Empresas vão perceber que o espaço destinado a estoque, o espaço destinado à circulação de pessoas vai ser menor. Então, elas vão também se desfazer. Outras vão se inviabilizar pela situação de que terão que acolher no seu espaço um número bem menor de clientes. Falando há 2 dias com um grupo muito numeroso, 450. Quer dizer, eu falei episodicamente, mas já tinha falado com algumas pessoas. 450 diretoras de escolas de dança do Brasil. Imagine a escola de dança, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Então, essa situação toda que nós temos, por exemplo, no caso da escola de dança, vai ter que ter o afastamento das pessoas, as salas que foram planejadas para acolher as turmas, elas vão ter que acolher 1/3 do número de alunos, como um dos custos mais importantes da escola é o professor ao invés de dar aula para 15, vai ter que dar aula para 5, vai suportar isso? Vai poder aumentar a mensalidade? Não vai poder. Então, ele vai ter que se reinventar, vai ter que criar outras rendas para poder manter o presencial, né? Escola de dança sem presencial é bem estranho, mas é o que vão ter que fazer. Agora, o profissional, e aí digo economista, porque estamos num conselho de economia, num sindicato de economistas, também tem que ser a mudança cotidiana. Porque se a empresa conseguir ir se renovando dia a dia e se reformulando dia a dia, ela muito provavelmente terá um impacto bem menor quando acontecer esse tipo de coisa. Porque ela cotidianamente vai ganhando valor, vai diminuindo as suas perdas, vai elevando a sua lucratividade e a sua rentabilidade, a rentabilidade sobre os seus produtos e serviços. E isto faz com que ela tenha fôlego, né? Ela não precisa ser enorme. É bom, né? Sempre é bom ter um certo porte, mas às vezes o porte até atrapalha nessa situação. O profissional, o economista ou não, tem que ficar sempre um olho na empresa e um olho no mercado. Porque se ele se distrair, alguém vai com uma criatividade nova, com alguma coisa nova, e ele faz com que esta situação faça com que ele perca mercado, perca a oportunidade de estar presente na empresa e também no mercado como profissional. Porque, vamos ser sinceros, o século XXI não é para aqueles profissionais que ficam atrás só do computador fazendo planilhas. Precisa fazer planilhas? Sem dúvida que precisa, mas é mais do que isso. Essas planilhas precisam representar ganho real. É necessário que as pessoas se embrenhem nas questões fáticas, nas questões das operações. Quantas e quantas vezes em recuperações, aliás, desculpe, reestruturações de empresa que eu fiz e que eu percebia com clareza qual era a perda da empresa, que vai desde o fato de gastar de gastar mais matéria-prima do que é necessário, de deslocar mais funcionários, de ter um processo industrial arcaico e ter, por exemplo, um refazimento de mercadorias. Determinada empresa que eu administrei há muitos anos, mais de 20 anos, ela simplesmente tinha 30% de refazimento, ela fazia frascos plásticos. A gente fazia 1.000 e tinha que refazer 300. Por quê? Porque saía com defeito. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Parar com esses defeitos, saber a origem
Defeitos porque mais matéria-prima, mais mão de obra, mais luz, mais aluguel, vamos dizer assim, menos satisfação do cliente que recebe mercadoria com defeito ou com atraso, né? E tudo isso para chegar naquilo que é o fundamento da profissão de economista. Lá na nossa lei, 1411, e o decreto 31794, de 1952, que está para ser modificado agora, há duas situações muito interessantes, que o economista é aquele profissional, segundo a lei, que tenta elevar a renda e a riqueza. É a renda e a riqueza de quem? Do país, mas também das pessoas jurídicas, das pessoas físicas. O que é renda numa empresa? A renda é o lucro, é aquilo que a pessoa... para o acionista, estou falando sempre para o acionista, né? Para o acionista, a renda é o lucro, é o que ele recebe todos os meses ou todos os anos, como participação pelo seu investimento. E o que é a riqueza? É o valor da empresa. Então, quando a gente fala o objetivo da empresa é lucro, não só, é lucro mais a valorização da empresa. Se uma empresa dá lucro, muito provavelmente ela terá um valor maior, mas ela também precisa perceber que no longo prazo ela pode ter hoje lucro e ela pode ter lucros decrescentes. Com lucros decrescentes, porque o mercado está mudando, vai mudar, né? Ela vai perder valor. É o que aconteceu com muitas empresas da área, por exemplo, de fotografia, que se fazia fotografia em papel, etc., já não se faz mais, né? Então, o que aconteceu com isso, né? O que aconteceu com isso e mais outras tantas empresas. Podia passar para o próximo slide, por favor? Então, eu diria que o economista, como economista, e não ainda como perito, eu vou falar isso no último slide, o economista como pode ser um consultor, que é aquele que estuda, analisa e dá as soluções, apresenta soluções para as empresas, as soluções dos problemas dela. Aí vocês dizem, mas já na área financeira? Eu diria que não. O melhor livro de administração de produção e operações que eu conheço é feito por um economista, né? E esse livro trata de todas as operações, então das perdas possíveis na operação. A gente sente muitas vezes a perda da empresa no financeiro. Quando é que ela percebe que está em situação ruim? Ela percebe que está em situação ruim quando o fluxo de caixa já não é suficiente para pagar as dívidas, né? Então, ela falta dinheiro, toda vez falta dinheiro, ele tem que ficar descontando, cada vez aumentando o nível de desconto, né? Aumentando os empréstimos, dependendo cada vez mais do banco. Então, a gente percebe no financeiro, mas o financeiro é simplesmente o resultado do resto. É o resultado da produção, da logística, né? Da operação de um modo geral, se ela é mais eficiente ou menos eficiente, de problemas comerciais, de não atingir determinados segmentos ou com o preço defasado, aquela velha briga que existe entre o comprador e o vendedor, né? O vendedor quer dar prazo enorme e o comprador não consegue prazo enorme também com os fornecedores, de forma que quem sofre é o financeiro, porque afinal de contas o vendedor para vender quer dar 150 dias de prazo e o comprador só consegue 30 dos seus fornecedores, e isso significa, grosso modo, no mínimo 120 dias aí de defasagem, que quem tem que cobrir o financeiro, porque não tem dinheiro para manter a empresa, né? Você pode ser assessor. O que é assessor? É aquele que acompanha a empresa e faz algumas atividades da empresa. Você pode, para você ser terceirizado determinadas funções, e volto a dizer, não só econômicas e financeiras tradicionais, mas outras que representem valor e renda para a empresa, não é? Eu já fui assessor da área de qualidade, tive que estudar um pouco, né? Não fui o assessor mais qualificado do mundo em qualidade, mas como eu aprendi nessas idas e vindas de empresa a qualidade, eu consegui implantar um projeto de qualidade para a empresa, né? Avaliador. Por que avaliador? Porque a empresa tem a avaliação de empresas, que é aquele mais complexo, que muitas vezes se faz apenas pelo fluxo de caixa descontado. Ela é, vamos dizer assim, ela é o padrão, mas ela não é o definitivo. Eu, particularmente, nos cursos que eu dou de avaliação de empresas, valoração econômica de cotas sociais ou de empresas, eu sempre ressalto que é importante o instrumento do fluxo de caixa, só que ele não resolve tudo, né? Existem especificações que você precisa entender melhor de uma empresa.
objetivamente pode ser até melhor, mas não é a verdade absoluta. Aliás, não tem verdade absoluta em ciências humanas, né? Em relacionamento humano. A economia é uma ciência que mistura exatas com humanas. Auditor. O que é auditor? Não é auditor contábil. O auditor contábil faz o seu trabalho sobre as normas contábeis, sobre a escrituração, verifica se está tudo correto de acordo com as operações. O auditor econômico, o que faz? O auditor econômico vê a eficiência na alocação de recursos, na gestão de recursos. Porque você pode tomar R$1 milhão e utilizar isso para comprar uma máquina, né? Então, você obteve um empréstimo bancário para comprar uma máquina, R$1 milhão. Esse empréstimo precisa se saber o custo dele e também o que essa máquina vai dar de resultado para a empresa. A contabilidade em si vai nos dizer o quê? Que está correto. Ele obteve R$1 milhão de empréstimo, fez a compra da máquina, está lá a troca de um passivo contra um ativo. Tudo bem, está correto. Agora, a pergunta é, será que era a melhor forma de se gastar R$1 milhão para elevar o valor da empresa e o lucro da empresa, ou seja, a renda e a riqueza da empresa? Então, aí entra o auditor economista para poder entender a eficiência no uso dos recursos, o que é diferente. Muitas vezes os acionistas delegam para administradores, gestores, né? Gestores das empresas e não acompanham. O acompanhamento deles vai ser pela contabilidade, não há dúvida, um ferramental muito importante, mas também pela auditoria econômica, que vai dizer se as coisas estão certas ou erradas. É a mesma coisa num condomínio, né? Os condôminos delegam para um síndico fazer o seu trabalho, só que será que o melhor que ele gastou foi a melhor forma de gastar o dinheiro arrecadado dos condôminos era aquele? Numa medida um pouco menor. Olha, o economista, embora não seja uma função especificamente de economista, ele pode ser o recuperador da empresa. O recuperador, eu estou aqui chamando o recuperador o chefe, né? Aquele que conduza a recuperação, porque ele tem uma equipe, como disse já o Zé Roberto, ele tem uma equipe de pessoas, porque uma especialidade só não resolve. Nós temos economistas, temos administradores, contadores, advogados, etc. Mas ele tem que enxergar, quer dizer, aquele profissional, seja economista, seja outra pessoa, ele precisa enxergar a floresta. Ele não pode enxergar só a árvore. Porque enxergar só a árvore significa dizer que ele vai enxergar aquele pedacinho. E ele precisa enxergar o todo, para poder se inserir no todo, né? Ele pode ser negociador. Eu fui a vida toda também, né? Acho que desde os 20 e poucos anos eu fui negociador. Por quê? Porque eu conheço um pouquinho os reflexos, eu sei o que acontece do outro lado, eu sei o que o banco faz, eu sei o que o fornecedor potencialmente ele pode fazer, né? E a gente vai entrando nisso como negociador. Aí é uma função específica de economista? Eu diria que não, mas o economista tem preparo para isso? Tem, e se não tiver, tem que se preparar, porque a vida é negociação. Os conflitos são resolvidos, evidentemente, também no judiciário, etc., mas a ideia sempre é que seja via negociador. Ele pode ser gestor da empresa. Uma pessoa que tem uma visão boa, ele pode motivar as outras pessoas e levar a empresa aos seus objetivos. Em determinada recuperação que eu fiz, né, reestruturação que eu fiz, há 20 e poucos anos atrás, eu assumi toda a gestão e depois dividi as tarefas um pouco. Mandei um monte de gente embora e depois contratei mais do que eu tinha demitido, em 1 ano e 3 meses. Mas foi para quê? Para redirecionar. Então, eu tinha uma visão, compartilhava essa visão com o dono da empresa, porque ele não geria nada, então eu ia acompanhando isso, e a gente conseguiu melhorar como gestor, a partir de uma visão mais geral. Pode ser um mediador, pode ser um árbitro, que são funções relativas aí à solução dos conflitos entre as empresas, a empresa em recuperação, o seu credor, o seu devedor. Eu não tenho dúvida de que a próxima leva que vai haver agora vai ser a de gente sendo cobrada pelas dívidas, porque começaram a não pagar as dívidas. E tá bom, e a empresa não recebeu, e o outro não tem condição de pagar. Como é que nós vamos resolver isso? Existem operações dentro do mercado financeiro que possibilitam isso, mas eu não sei se os bancos estão muito dispostos a fazer esta aposta. Talvez o próprio governo tenha que bancar algumas apostas
como é o caso do refinanciamento daquilo que ficou para trás, para se jogar lá para diante e começar a trabalhar a partir de agora, considerando a eficiência da operação. Para a empresa ineficiente, eu acho que não tem que dar dinheiro, não. Para a empresa que não dá emprego, acho que não tem que dar dinheiro. Mas para a empresa que é eficiente, que pode criar riqueza e renda, eu acho que essa sim deve ser privilegiada. Vamos ao último slide, Hélio? Pode ser? O Zé Marcos, aliás, né? E quando a gente fala como perito especificamente, eu acho que um dos tipos de processo, e aliás eu falo processo, mas não estou pensando obrigatoriamente num processo judicial. Pode ser também uma discussão negociada, uma questão administrativa, uma conversa, o reequilíbrio econômico financeiro de contratos, entre os quais o segundo item aí vai ganhar um destaque, a revisão do valor locatício. Eu trabalho para algumas redes de lojas, que têm lojas em shopping. Antes da pandemia, elas já estavam pedindo a revisão de aluguéis. Por quê? Porque ficou inviável e também estava fora de realidade os aluguéis cobrados, né? Então, esse tipo de coisa, agora, com essa mudança, por exemplo, na questão econômico-financeira, de contratos, uma relação entre um fornecedor e um cliente. Essa relação vai acabar sendo desvantajosa para alguém, né? Operações de crédito, nem preciso falar, né? Quantos empréstimos, quantas operações de crédito estarão inadimplentes no final da pandemia? E os bancos vão fazer aquilo que já estão anunciando, vão prorrogar, mas vão prorrogar com taxas altíssimas. E essas taxas altíssimas vai ficar impossível para a empresa honrar, porque a gente sabe que essa transição vai durar muitos anos ainda. Então é preciso encontrar a forma, rever os valores de saldo devedor, fazer todas as revisionais bancárias, contestar via embargos, por exemplo, as execuções de banco. Isso é serviço para perito. E os peritos de juízo também terão quando chegar na mesa deles. Avaliação de ativos tangíveis, materiais, imóveis, máquinas, equipamentos e bens intangíveis, marca, fundo de comércio, etc. Tudo vai mudar. Todos os valores relativos vão mudar. O imóvel que valia 500 provavelmente vai valer 400. Eu estou chutando um número, não sei se é este. Uma marca que valia 100, pode ser que ela tenha ganho valor e pode ser que ela tenha perdido valor, mas você precisa acertar isso. E por que precisa? Porque isso pode ser garantia de empréstimo, isso pode ser inventário, etc. Né? Dissolução de sociedades, ou seja, os sócios querendo sair, ou então mesmo querendo vender as empresas, entende? E depois, danos emergentes, lucros cessantes. Pode haver muitas indenizações, e eu vou dizer, até contra o governo pode haver. Mas isso é uma interpretação minha, os advogados é que vão dizer se vão entrar ou não. Direitos e obrigações em geral. Então, esse quadro que eu estou dando por último é a ideia do seguinte: trabalho para perito vai haver, trabalho para assistente técnico vai haver. Perito do juízo, é claro que ele demora um pouco mais para trabalhar, porque entra uma ação, dali a 1 ano o perito do juízo vai trabalhar. Os assistentes já começam desde o começo da ação. Né? Então, esses são trabalhos que me parecem o seguinte: na reestruturação de empresas, que é uma atividade permanente, trabalha o economista com a sua formação em geral e trabalha também como perito nas causas que vão gerar conflitos, e os conflitos serão muito grandes. Era isso que eu tinha que falar, e depois passa-se para as perguntas aí. Desculpa se tomei muito tempo, José Marcos. Excelente, Pedro. Não, de forma alguma. Eu acredito que tenha abordado de forma completa, né? E como eu anunciei logo de início, são assuntos urgentes e que demandam profissionais especializados, profissionais capacitados, no sentido de atender a uma demanda muito grande nesse segmento, analisando o mercado, analisando as intercorrências, as interferências entre fornecedores e clientes, porque essa situação ela atingiu a todos de forma indistinta, não é mesmo? E nós temos percebido aqui, através de alguns contatos, que existe uma dificuldade muito grande, inclusive em relação
a questão da retomada das atividades econômico-financeiras das empresas, né? Das atividades operacionais. Ok? Então, fica aberto aí para eventuais perguntas que sejam formuladas. Eu tenho aqui uma série de elogios aqui no chat, né? Eu já deixo aqui registrado o agradecimento aos dois palestrantes pela brilhante exposição de cada um. E se eventualmente houverem perguntas adicionais a serem feitas, nós responderemos por e-mail, tá bem? Então, eu acredito que seja isso. Gostaria de saber se o José Roberto gostaria de fazer algumas considerações finais. José Roberto, você está em linha? Oi, José Marcos. Sim, somente considerações finais, tá? Eu queria agradecer a todos aí por ter acompanhado o fórum sempre muito importante. E é isso que o professor Pedro falou, qualificação, porque o mercado tem para atuação, então precisamos ter qualificação e atuar aí dentro desses segmentos que estão disponíveis para o economista participar. E agradecer novamente aí ao Corecon pelo convite. Zé Marcos, muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Excelente. Muito bom. Pedro Afonso, você gostaria de fazer algumas colocações finais? Ativou o microfone primeiro, por favor, Pedro. Microfone. Só ativar o microfone. Isso, perfeito, excelente. Desculpa. O nosso Fórum de Perícias tem a tradição desde 2003, com uma interrupção de alguns anos, infelizmente, de servir os economistas e aos demais profissionais. Nós estamos vendo hoje vários colegas que não são economistas e que estão aqui conosco, e nós os acolhemos muito bem, sem dúvida. E a gente tem esse objetivo de tentar encaixar, vamos dizer assim, ou tentar haver que haja conexão entre a vida profissional, pois, afinal de contas, nós temos que sobreviver, a nossa atuação profissional remunerada, etc., como peritos, como assistentes técnicos, e também o interesse da sociedade. E, claro, que existe, eu tenho uma confiança muito grande, desde que eu estou em perícia, há quase 25 anos, de que é um campo muito bom de trabalho. Para nós, economistas, é fundamental, e também para os outros profissionais que se dedicam a isso. Então, acho que esse tema, embora ele pareça longe da perícia, não está, porque a perícia, na verdade, está em tudo. Se você pensar, hoje o conflito não existe, mas amanhã ele existe. E numa situação como nós estamos, é só assim que vai ocorrer. Nós vamos ter muito trabalho em recuperação de empresas, judicial, extrajudicial, porque também é uma possibilidade da recuperação extrajudicial, e a reestruturação de empresas de modo geral. Então, acho que, em princípio, está aqui essa contribuição nossa, e à disposição depois para responder as perguntas, já que você disse que serão respondidas por e-mail, não é verdade? Então, tá bom, Zé Marcos, é isso que eu tinha a falar. Excelente. Então, eu quero agradecer a todos aí pela participação, né? Tivemos aqui um público absolutamente expressivo. Agradeço aí as autoridades que compareceram, que prestigiaram este evento, e eu conto com a presença de todos aí para os próximos eventos, que ocorrem em todas as terceiras quartas-feiras de cada mês, sempre visando, como o Pedro Afonso bem mencionou, temas recorrentes, e a gente está aí aberto a sugestões de temas que sejam de interesse geral, não só da categoria de economista, mas de todos os demais também, no ramo da perícia, para que possamos estar compartilhando estes conhecimentos aqui de forma aberta, de forma franca e de forma bastante tranquila. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao Conselho Regional de Economia de São Paulo, ao Sindicato dos Economistas e a todos os colegas que prestigiaram o nosso evento. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.